Atos capítulo 17. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, hoje o capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Eu sou pastora Ediomar, da Comunidade Evangélica da Vitória, e quero incentivar você a ler todo o capítulo 17, meditar, orar sobre este assunto e depois voltar aqui no vídeo e confira conosco nossos pensamentos, comentários e impressões. Este maravilhoso capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos vai abordar a passagem do apóstolo Paulo em 3 locais principais. São eles Tessalônica, Bereia e Atenas. Vou contar uma coisa para você. Essa cidade de Tessalônica existe até hoje lá na Grécia, na região da Grécia, Salônica, e esta cidade é aquela cidade que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, porque são de Tessalônica. Eu quero conferir com você que existe algumas similaridades do ministério do apóstolo Paulo com o ministério de Jesus. E uma coisa é, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz que o Senhor Jesus tinha por costume ir à sinagoga. E agora em Atos 17, também fala que Paulo tinha por costume ir à sinagoga dos judeus. E o apóstolo Paulo falava sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, com aquelas pessoas que estavam ali. E o que ele falava? Ele falava que era importante que o Cristo padecesse. Ele também falava que era importante que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que Paulo anunciava, ele dizia, é o Cristo que padeceu, ressuscitou, e este é o Cristo. E algumas pessoas acreditaram, glória a Deus, e se ajuntaram a Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres importantes. Então a gente vê aqui uma outra coisa que eu quero que você note. Lembra o capítulo 16, tinha a Lídia, né? E aqui outra vez fala de mulheres que se achegam a Jesus, que acreditam no Evangelho. Em Atos 16, Paulo passou em Filipos, né? E aquele povo de Filipos, eles mandavam ajuda missionária para o apóstolo Paulo em Tessalônica. Isso está em Filipenses 4, 15 e 16, né? Que ele está agradecendo, né, os filipenses que sustentavam o apóstolo Paulo. Você vê que a igreja de Filipos, os filipenses, eles se preocupavam com Paulo e com a obra missionária, não só na igreja local, em Filipos, mas em Tessalônica. Eles enviavam ajuda para Paulo. Isso é importante a gente ter em mente, que nós temos que ser proativos, como foi Lídia, né? Ao ajudar ali os apóstolos, a equipe dele que estava fazendo a obra, como os filipenses que mandavam ajuda, o socorro, a verba para o apóstolo Paulo em Tessalônica. Mais uma vez eu quero enfatizar, os filipenses financiavam a obra, o apóstolo Paulo em outro local, em Tessalônica. E o próprio Paulo, sendo proativo,
e não perdendo nenhuma oportunidade de falar o evangelho para os judeus, para os gregos, sendo proativo e pregando Cristo, a ressurreição, pregando que ele padeceu, pregando que ele é o Messias Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez, uma similaridade com o ministério de Jesus e de Paulo. Jesus enfrentou a inveja dos judeus, né? Isso está em Marcos 15:10. E também Paulo já vinha enfrentando, né, a oposição dos judeus em Antioquia, em Atos 13, em Icônio, Atos 14, em Listra, Atos 14, né? E agora, de novo, esses judeus, que a Bíblia fala deles que eles eram desobedientes, invejosos. Olha o que eles fizeram. Foram no meio dos vadios, aqueles que, né, não têm o que fazer, pegaram uns malvados e mandaram eles fazerem motim contra o apóstolo Paulo. E como não acharam o apóstolo Paulo, eles entraram na casa de Jason, que é uma pessoa que hospedou os apóstolos, a equipe, entraram lá, roubaram, invadiram, pegaram ainda Jason e levaram para as autoridades. E Jason teve que prestar depoimento sobre aquilo que estes judeus desobedientes estavam ali tramando, contratando pessoas para prejudicar Paulo, a equipe missionária e a obra de Deus. Mas aí as autoridades pegaram depoimento de Jason e dos demais e, em seguida, soltaram Jason e aqueles que estavam com ele. E você vê aqui que a obra de Paulo era com emoção, né? Então, os irmãos ali de Tessalônica enviaram Paulo para Bereia, que é um outro local. Esconderam o Paulo, né? E eles, assim, trabalhavam em conjunto com os apóstolos para proteger o apóstolo Paulo, que de certo era o principal ali, que era o alvo, né, da maldade destes judeus desobedientes. Então, sempre vivendo perigosamente, Paulo foi de noite para Bereia, ajudado ali pelos irmãos, que eram muito competentes em ajudar Paulo a escapar desses homens maus. Chegando em Bereia, eles já foram para a obra. Você percebe neste relato que os apóstolos e o apóstolo Paulo era muito focado na obra, muito determinado a fazer a obra com diligência, com competência. E logo eles foram para as sinagogas de Bereia. Mas em Bereia, eles acharam as pessoas mais nobres do que em Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam de bom grado a palavra de Deus. E em Bereia acontecia uma coisa interessante. Conforme Paulo ia pregando, eles iam conferindo nas escrituras se realmente o que Paulo pregava, né, estava ali representando exatamente a escritura. E eles viram que realmente conferia. Paulo pregava o que estava nas escrituras. Então, eu quero incentivar você a ser um bereano nesse sentido. Porque hoje em dia, irmãos e irmãs,
Você tem acesso, eu tenho acesso na internet a milhares de palavras e pregações e profecias. Então é muito importante que a gente confira na Escritura se aquilo que está sendo pregado é realmente o que está na palavra de Deus. E os bereanos faziam isso. Não no sentido de corrigir o que está errado e nem de pegar, né, a pessoa em alguma heresia, mas no sentido mesmo de querer buscar a verdade, aprender a palavra verdadeira do Senhor Jesus. Porque existe hoje em dia muita gente que ensina errado. Então os bereanos, eles tinham isso eles conferiam. E Paulo, acredito eu, que ficou feliz por ter achado pessoas interessadas no ensino da palavra de Deus. Então, assim é Bereia e os bereanos durante a passagem de Paulo neste local. O versículo 12 fala que muitos creram no Senhor Jesus, né? E fala também que mulheres, outra vez aqui eu quero enfatizar a presença das mulheres gregas nobres, de classe alta, né? Que seria, e não poucos homens. E ali na Grécia, uma civilização mais adiantada, as mulheres eram mais emancipadas e elas participavam das conversas e das reuniões e do comércio, enfim. Graças a Deus, essas mulheres e estes homens de Bereia creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregado pelo apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e todos que estavam com eles. Lembra aqueles judeus, aqueles desobedientes, aqueles que tumultuavam, aqueles que pegaram pessoas dos vadios ali, mandaram assaltar e pegar Jasson e levar preso, tudo isso. Esses judeus desobedientes, quando eles souberam que Paulo estava pregando em Bereia, você não sabe, foram lá de Tessalônica para Bereia para tumultuar a multidão e colocar o povo contra Paulo. Mas os irmãos, também ali em Bereia, atentos, espertos, pegaram Paulo, colocaram ele lá para o mar, levaram lá para ele para o lado do mar e Timóteo e Silas acabaram ficando em Bereia. E os que acompanhavam Paulo levaram ele até outro lugar. Então agora Paulo está em Atenas. Atenas, uma cidade famosa, né, até hoje. Ele estava lá em Atenas, né? E o que aconteceu? Paulo, proativo como era, seu coração começou a se comover dentro dele, a pesar, a se entristecer, por causa que essa cidade era entregue à idolatria. Atenas, uma cidade entregue aos deuses falsos, a filosofias falsas. E Paulo começou a ficar dentro dele muito triste. O coração começou a se comover por esta questão. E Paulo, então, pregava. Aqui fala no versículo 17, né? Na sinagoga com os judeus e os religiosos de Atenas e todos os dias na praça com os que apareciam lá. E a gente acaba lembrando, né, dos evangelismos que a gente já fez na praça pública. E
Paulo ia, aqui diz, todos os dias pregar na praça. E ali apareciam filósofos que discutiam com ele, né? E alguns diziam, o que ele está falando? E outros falavam, não, ele está pregando deuses estrangeiros. Porque Paulo estava pregando Jesus, né? E a ressurreição. E aí, eles pegaram Paulo e levaram até o Areópago. O Areópago era um tipo de um tribunal, de uma tribuna, onde se discutia assuntos que eles achavam assim, intelectual, inteligente, né? Assuntos que eles achavam difíceis, assim, como numa linguagem mais popular. Assuntos difíceis de entender, que precisaria muita intelectualidade para poder conversar, um assunto de alta roda. E aí eles falavam, será que a gente pode saber que assunto é esse que você está pregando? E Paulo, então, faz o seu discurso ali, naquele local, naquele areópago, naquele lugar assim de destaque, e ele, então, na sua mensagem, vai direto ao assunto, isso é muito importante. Ele fala assim, passando eu vejo que vocês são supersticiosos, idólatras, né? Acreditam nessas religiões, dessas estátuas, dessa mitologia, né? E aí ele já vai direto descrevendo a característica do povo de Atenas, dos atenienses. E ele pega ali um gancho, né, de vários altares que ele viu, de deuses diferentes, tinha um altar ao Deus desconhecido. Então ele explica, usa essa ilustração para explicar aqueles intelectuais, aqueles filósofos, sobre o nosso Deus. E ali em Atenas, Paulo prega algo muito importante para aqueles filósofos, que hoje em dia, se você vai numa universidade para falar da palavra de Deus, é um assunto que gera muita polêmica. Ele já começou no versículo 24 falando, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. De certo, imagino eu apontando para aqueles templos que ele estava vendo, aos deuses tal, ao deus X, a deusa Y, aos templos. Ele falou, esse Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele fez o mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele também fala que ele que dá a vida, o nosso Deus verdadeiro é quem dá a vida, a respiração. E ele fala também que por ele nós movemos, por ele nós vivemos, por Deus nós existimos. Então ele apresenta àqueles filósofos, aqueles homens ali, aqueles varões atenienses, o nosso Deus criador, poderoso, o Deus que fez todas as coisas. No versículo 29, ele fala das estátuas feitas com mãos humanas, ouro, prata, ou de qualquer material que foi esculpida, né, por artifício e imaginação dos homens. E Paulo continua, né, que Deus não tem conta os tempos da ignorância, mas
Deus quer que todos se arrependam. Paulo fala no versículo 30. Então, a pregação de Paulo é: Deus é o dono de tudo, é o Criador, Ele faz tudo, Ele governa, Ele manda e Ele quer que a gente se arrependa. O fato dele ser Criador de todas as coisas faz com que nós, as criaturas, tenhamos responsabilidades e obrigações perante o nosso Criador. A idolatria que preocupou tanto o apóstolo Paulo naquele momento foi, então, o assunto que ele tratou com aqueles homens de Atenas, aqueles atenienses. E a gente sabe que a idolatria, muitas vezes, que a gente se preocupa, né? Que é quem sabe um Buda, uma imagem de um santo, e no caso de Atenas, um deus tal, um deus Y, um deus X. Mas existe a idolatria também, que é a idolatria dos sacerdotes, daqueles que são de Deus, que dizem ser de Deus. Muitos idolatram o dinheiro, dizem que serve a Deus, mas a principal motivação por trás de tudo era o dinheiro. Você se lembra aquela conversa que Jesus teve com aquele homem rico? Que o homem rico falou: eu guardo todos os mandamentos. E aí o Senhor Jesus falou: então, falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aquele homem ficou triste porque ele era muito rico. Então, o Deus verdadeiro, embora muitas pessoas dizem que seguem as regras, entre aspas, né, que eles acham que tem que seguir da Bíblia, na verdade, eles têm um Senhor, mas não é o Senhor Deus. Pode ser o dinheiro. Muitas pessoas buscam a felicidade e colocam isso à frente de Deus. Não que seja errado a pessoa querer ser feliz, mas a verdadeira felicidade está, diz a palavra, em servir a Deus e andar nos seus caminhos. O Salmo 1 diz: feliz, bem-aventurado o homem que teme, respeita a Deus em extremo, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É esse homem que a Bíblia fala: feliz serás. Mas a pessoa que tem a felicidade como alvo, como aquele que quer, ele quer ter todos os seus desejos satisfeitos, independentemente se isso vai ofender a Deus ou ofender ao próximo. Então ele coloca em primeiro lugar a si mesmo. E tem gente que adora o poder, adora a fama, e isso se torna uma idolatria. Muitas pessoas querem a atenção dos outros e não colocam Deus no centro, Deus em primeiro lugar. Então, tudo isso é idolatria. Colocar como ídolo, como algo de adoração, de veneração, de busca principal, qualquer pessoa, coisa, imagem ou meta que não seja o Senhor, Deus em primeiro lugar. O equilíbrio do homem e da mulher está justamente em entender que somos criados por Deus para a glória dele. E quando nós colocamos Deus no primeiro lugar, nós estamos com a nossa mente equilibrada. Deus é o primeiro, mais importante. E nós vamos então viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus quando nós colocamos o nosso Deus em primeiro lugar. Aí as coisas estão no lugar certo. Então, quando Paulo explica que nós não podemos achar
que nós mesmos podemos fabricar o nosso próprio Deus com as nossas mãos, mas existe sim um Deus único, verdadeiro e real. Ele diz também que nós vamos prestar contas, né? No versículo 31, ele fala que um dia, com justiça, ele irá julgar o mundo. Você vê que o apóstolo Paulo teve essa preocupação de alertar aqueles homens sobre este fato. Tem que se arrepender, porque um dia o Senhor vai nos julgar. E ele disse, né, que ele, Jesus, ressuscitou dentre os mortos. E aí, esses filósofos, esses homens intelectuais de Atenas, quando começaram a ouvir Paulo falar de ressurreição, uns zombavam, né? Riam dele, escarneciam. Outros diziam, depois a gente ouve você sobre isso, como que cortando o assunto. Então, Paulo saiu do meio deles. Mas o versículo 34 fala que alguns creram, glória a Deus. E aí cita o nome de Dionísio, que era um areopagita, quer dizer, uma pessoa que era frequentadora ali do Areópago, que era membro, que era ali da turma dos intelectuais. Ele creu no nome de Jesus. E fala também uma mulher de nome Damaris ou Damaris, né? Então eles destacaram Dionísio e Damaris entre os outros que estavam ali. Queridos, espero que você tenha se inspirado com essa palavra de Atos 17, hoje Paulo em Tessalônica, Bereia e Atenas. Então ele ia fugindo, sim, com emoção, perigosamente, missão impossível de uma cidade para outra, mas as vidas iam sendo salvas, e os irmãos ali ajudando ele a fugir, e os irmãos também abençoando, e teve até o Jasão que ali ele sofreu, né, por ter ajudado Paulo, mas aquele que faz a boa obra vai receber galardão, né? Então os irmãos ali ajudando Paulo neste capítulo 17. Então você e eu estamos nessa mesma obra, nessa mesma missão de anunciar a palavra de Deus, anunciar Jesus para que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho de Jesus Cristo, na religião verdadeira, não a falsa. Adorar um Deus vivo e não imagens. Pense nestas coisas. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Muita paz.